Olá, querido irmão, querida irmã, uma alegria enorme estar aqui com você novamente no programa Conversando sobre a Fé. Hoje vamos responder a pergunta: será que realmente somos livres? Meu nome é Júlio Viso, sou teólogo, catequista aqui da Paróquia Espírito Santo. Já convido você a curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao Conversando sobre a Fé. Hoje nós vamos responder uma pergunta, é uma pergunta que tem um comentário, tem toda uma preparação para a pergunta, tem a pergunta no final. E vamos responder a pergunta: será que realmente somos livres? Tratando do livre-arbítrio, será que realmente temos liberdade? A pergunta está desta forma: está correto pensar que a vida nesta terra é uma passagem, um teste, um desafio, onde somente os bons e obedientes terão direito a entrar na vida eterna? Primeira parte. Se isso for correto, como se explica o livre-arbítrio? Vamos explicar. Pois se não temos escolha entre fazer uma coisa e outra sem que haja punição, isso não me parece livre-arbítrio. Muito bem. Novamente, pedagogicamente, didaticamente, vamos quebrar essa pergunta em trechos. Vamos ver o primeiro trecho. A pessoa fala assim: está correto pensar que a vida nesta terra é uma passagem, um teste, um desafio, onde somente os bons e obedientes terão direito a entrar na vida eterna? Bom, a palavra passagem, tudo bem. A vida na Terra, de fato, é uma passagem. Somos, como vocês bem sabem, peregrinos nesta terra. Estamos indo rumo à nossa morada eterna. Agora, a palavra teste ou desafio são coisas distintas e me parecem pequenas para designar tudo o que é a vida. E a vida em abundância perto de Deus, né? Passar, falhar, não condiz muito com o viver em abundância que foi prometido por Jesus. De fato, passagem tudo bem, porque de fato é uma passagem. Nascemos, nos desenvolvemos e morremos. E a pessoa fala assim: onde somente os bons e obedientes terão direito a entrar na vida eterna? Olha, o inferno é uma escolha pessoal. O inferno é o afastamento completo de Deus, é uma escolha completamente pessoal. A partir do momento que você, por decisão própria, por livre-arbítrio, decide renegar a salvação que vem de Deus, renegar a todo bem, você já fez a sua escolha. Então, os bons e obedientes vão entrar na vida eterna? Eu não diria os bons e obedientes, mas eu diria aqueles que fazem a escolha pela salvação e pela misericórdia, sim. E essa é uma outra questão para um outro vídeo. Seguindo, se isso for correto, como se explica o livre-arbítrio? Isso o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 1730, nos dá uma clara e nítida explicação. Vamos ver? Se você tem o seu catecismo aí, abra, acompanhe comigo. O artigo 3º, parágrafo 1730, fala sobre a liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Veja que o catecismo diz que a iniciativa, o domínio dos seus atos, o livre-arbítrio, a sua liberdade é uma graça de Deus. Deus criou o ser humano e o entregou às mãos do seu arbítrio, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e a este, aderindo livremente, chegar à plena e feliz perfeição. Olha a última frase do parágrafo. O homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor dos seus atos. Essa é a explicação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom de Deus, dado por Deus a você, para que você faça as escolhas mais sensatas possíveis. Você tem o direito de escolher o mal, você tem o direito de escolher o bem, mas você precisa arcar com todas essas consequências. A outra parte da pergunta fala: pois se não temos escolha de fazer uma coisa ou outra sem que haja punição, isso não me parece livre-arbítrio. E aí, adicionamos ao parágrafo 1730, que eu acabei de ler, o parágrafo 1734. Olha o que ele diz: a liberdade
torna o homem responsável por seus atos. É impossível você querer ser uma pessoa livre sem que você não seja responsável por seus atos. Até na vida civil, até na vida que temos no mundo. Você tem o livre-arbítrio, você tem o direito de pôr a mão no fogo? Sim, você tem esse direito, mas você não se exime da consequência de se queimar. Você tem o direito de renegar a salvação e a misericórdia de Deus? Sim, mas você não se exime o direito de receber as punições por isso. É muito interessante, antes de eu concluir o parágrafo 1734, Santa Faustina, em viagem espiritual ao purgatório, ela via, como ela mesma descreve, aquele fogo que atingia as almas, penetrava as almas, mas não a destruía, e ela perguntava para aquelas almas o que mais doía naquele local. E as almas foram unânimes em dizer que era a ausência de Deus. Ou seja, aquelas almas são santas almas do purgatório, sim, estão pagando por alguma coisa que fizeram em terra, estão tendo a oportunidade de se purificarem, né? Mas estão recebendo a punição, né? Estão sendo expurgadas das últimas pequenas coisas para que entrem no céu. Continuando o parágrafo 1734, o progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre seus atos. A ascese é a vontade de fazer o bem. Então, conforme você conhece a Deus, conforme você fica mais íntimo de Deus através do estudo, através da oração, você vai progredindo na virtude, você vai conhecendo o bem, vai aumentando a sua caridade, a sua misericórdia, a sua benevolência e você consegue dominar melhor os seus atos, mesmo tendo livre-arbítrio. Então, quando a pessoa fala assim, não me parece livre-arbítrio se eu não tenho escolha entre fazer uma coisa e outra. Sim, você tem livre-arbítrio, mas você não pode se eximir das consequências das suas decisões, como é na nossa vida também. Se você decide pôr a mão no fogo, esteja preparado para cuidar de uma queimadura. Se você decide fazer o bem, se aproximar de Deus, ficar cada vez mais perto dele, deixar que ele tome conta do seu ser e dirija a sua vida, esteja preparada também para receber grandes graças, grandes bênçãos, grandes dádivas que vêm do céu. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua companhia. Convido você novamente a curtir, compartilhar e comentar. E estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.